Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, e tenho certeza absoluta de que esta é a vontade de todos os ateus. Nós ateus, verdadeiramente, somos as pessoas que realmente almejamos pelo progresso da humanidade, por um mundo melhor e uma humanidade mais justa. Mas também temos certeza absoluta que só veremos esse mundo melhor e essa humanidade justa exatamente quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de doutrinações religiosas que só tem levado a humanidade à dissensão. Seres humanos contra seres humanos. É só para isso que a religião serve. A religião sempre foi a volta à primitividade, o atraso da humanidade. A religião sempre foi o pomo da discórdia. E eu estava pensando, pessoal, comigo, sabe, como que pode, né, esse pessoal religioso ter tanto ódio, né, no coração deles. Claro que na mente, né, no coração é um sentido figurado, a partir da ignorância. Mas como que pode eles terem tanto ódio na mente, né? De onde eles tiram tanta perversidade? Porque assim, pessoal, essa perseguição que eu venho passando, não é de hoje não, sabe? É muito tempo, sabe, que eu venho passando essas ameaças, essas perseguições. Até porque eu nunca pertenci ao sistema religioso. Eu sempre tive comigo aquela coisa da curiosidade, a observação, sabe? E botar em prova mesmo, sabe, os fatos. E nunca constatei nada de divindade alguma. Então nunca participei de religião alguma, apesar de que a minha família é extremamente, né, religiosa, né? Ou seja, ela é uma família terrivelmente cristã, né? Boa parte, a grande parte católica e outra parte evangélica, não é? Que eu considero o seguinte, por exemplo, eu estou aqui hoje agora nesse momento, né, porque não posso gravar em casa, né? Porque os fatos você já tem conhecimento. Quem acompanha o meu canal já tem conhecimento do que está acontecendo, né? Das ameaças, da perturbação, sabe, para querer me calar. Eles vêm tentando me calar faz tempo, como falei para vocês. Mas agora parece que chegou no limite deles, que vê que eu não vou participar desse sistema religioso perverso, nojento, que tem escravizado a humanidade há séculos, sabe, onde ali, né, para você que não sabe, religioso, a sua religião foi criada a partir dos astros, do sol, sabe, das constelações. As divindades foram criadas a partir disso, da adoração ao sol, da adoração à lua. Eram divindades antigas, né, porque o homem sempre teve medo, né, de ficar na escuridão, porque sabe que o sol é quem traz a vida à terra. E todas as divindades eram divindades solares, né, divindades solares que foram transformadas, né, posso dizer assim, transmutadas em personagens criados por homens espertos, porque onde existe a ignorância, sempre tem um esperto. O esperto é o cara que vai se aproveitar da ignorância, né, das pessoas buscando, né, pelo conhecimento dos mistérios da natureza, terremoto, maremoto, né, erupções vulcânicas, né, movimento de placas tectônicas. Tudo isso sempre aconteceu, inclusive, como eu estava falando para vocês, eu estou aqui gravando na Universidade Federal da Paraíba. Isso aqui é muito grande, sabe? Isso aqui é um campus imenso, sabe? Aqui todo tipo de área aqui. Eu estou aqui no campo aqui, que eu peguei um lugar reservado. Como não estão usando o campo aqui, sabe? Tá assim, abandonado aqui, sabe? Você tá vendo, né, que o mato tá cobrindo aqui. Mas isso por quê? Por conta da pandemia e também da irresponsabilidade das pessoas que não cuidam direito, né, do órgão público, não é? Isso aqui deveria estar bem conservado, sim, né? Porque é para isso que os funcionários são pagos. Bem, voltando aos fatos, né? Então, as pessoas criavam as divindades e, a partir de então, escravizavam outros seres humanos. Né? O esperto cria a divindade, se apresenta como mensageiro dessa divindade, office boy ou messias, e aí, né, ele que tem o acesso direto com essa divindade. Você não tem acesso direto com nada, porque não existe nada. São criações da cabeça desse povo. E agora eles têm vocês na mão, como escravo, servo. E assim foram criados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra. E nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Se você prestar atenção, só na Índia são mais de 300 mil deuses. E a pandemia, um vírusinho, está destruindo o povo indiano. Assim como está destruindo aqui no Brasil, por conta de quê? Por conta da ignorância. Né? Da ignorância de um presidente genocida que pega, né, e põe a sua população em risco, como se fosse gado, e realmente são gado, né? Nós somos gado na mão desse pessoal aí, principalmente por conta do sistema religioso, porque a política, sim, o homem é um animal político. O problema da política, né, a política é essencial, até porque se tirar a política, aí parte para a barbaridade. Invadir as terras, a política é a arte de você, né, conseguir conciliar as coisas, né, conseguir, né, colocar ordem, vamos dizer assim. Mas qual é o problema da política? É a religião, sempre foi a religião. A religião sempre, quando se infiltra nas coisas, ela domina, ela controla, porque quer vocês, servo é escravo. Infelizmente,
tem sido assim. Aí eu me perguntando hoje, sabe, eu digo, rapaz, como é que pode, né? Eu ser tão perseguido, ameaçado, sendo que eu não faço mal pra ninguém. Gente, quando vocês veem a agressividade minha aqui no canal, eu sou um pessoal educado. Eu sou uma pessoa educada. Eu fui educado. Eu sei ser educado, eu sei entrar e sei sair nos cantos. Quando você me vê aqui sendo agressivo, é exatamente para ajudar as pessoas, para mostrar para elas assim, olha, você não precisa ter medo de Deus algum, porque Deus algum vem socorrer a humanidade na hora do desespero. Você não precisa temer a anjos, porque não existe anjos. Você não precisa temer a diabo, Satanás, demônio, porque são tudo palavras que traduzidas são apenas palavras, porque não existe ser algum. Então você não tem que ter medo algum. A minha agressividade aqui é para dar aquele impacto em você, para despertar em você a coragem para se libertar desse sistema religioso perverso. Então eu raciocinando comigo, poxa, como que pode? A gente quer ajudar, mas o que acontece? A ignorância. Esse pessoal, a grande maioria, os religiosos, são ignorantes. Eles não têm consciência. São mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja quando crianças, e a partir de então passam a vida inteira, né, crendo, né, numa divindade imaginária criada por homens despertos, apenas para manter você, né, controlado nas mãos deles. O sistema religioso é a coisa mais perversa que tem. A política, se não tivesse a religião infiltrada, teria homens mais sérios. Mas preste atenção, a política está infestada de religião. Bancada evangélica, tem o catolicismo no meio. E onde tem a religião, tem a manipulação do povo. E grande maioria desses políticos ladrão, safado, sem vergonha, que rouba, faz todo tipo de sacanagem, são religiosos. São religiosos. Me diga um que não é. Então a gente está aqui para ajudar. Então eu me pergunto de onde esse povo tira tanta perversidade, tanto ódio, para querer matar outro, desde o passado que vem fazendo isso. O cristianismo, né, criou a divindade de Cristo para dominar os judeus e outras religiões. O cristianismo havia se expandido, dominado centenas de cidades, cada cidade tinha suas próprias divindades, mas eles precisavam impor a divindade monoteísta deles. É claro que eles tinham a divindade, o panteão deles, né, romano, já tinha o panteão romano, que inclusive copiado do panteão grego, que também já foi copiado de outros panteões, ou seja, cópia, de plágio, que chega lá atrás, lá na antiga Suméria. Sumerianos que também tinham, cada cidade sumeriana tinha sua própria divindade. E eram divindades referência ao sol, aos astros, né? Sempre teve as divindades solares, Mitra, Horus, Tamuz, Dionísio, e vários outros, dezenas de divindades solares, criadas a partir da adoração ao sol. E até hoje você adora o Jesus Cristo, que também é uma divindade solar. Basta você ver isso na mão do Papa, né, o cajado do sol, e na cabeça dele, aquele chapéu que se chama, inclusive, Mitra, a Mitra, adoração a Mitra, divindade persa que foi copiada pelos romanos, né, para criar o Jesus Cristo, que você hoje tanto adora e diz que existe, e mata por ele, e persegue por ele, e pratica todo tipo de perversidade, sabe? Inclusive uma religiosa, eu estava ontem na fila do banco, da Caixa Econômica, né, que passaram a mão no meu auxílio emergencial, sabe? É desse jeito o Brasil, sabe? Inclusive aí eu fui lá, sabe, para ver o que a Caixa pode fazer. A Caixa ficou de resolver, né? Vamos ver se resolve. Bom, mas enfim, isso é outro assunto. Mas tinha uma religiosa na fila, e ela conversando, distribuindo panfleto, querendo convencer o povo e tal. Vocês têm que, né, ter cuidado, porque o demônio está solto, os fins dos tempos estão aí, praga de gafanhoto, terremoto, a peste está aí, não sei o que, tem que orar muito, porque tem que clamar por essa divindade. Comecei a bater papo com ela, disse, olha, senhora, isso sempre existiu. Sempre existiu, nuvens de gafanhoto, né? Eles migram de um lugar para outro, sempre existiu maremoto, terremoto, erupções topográficas, erupções vulcânicas, movimento de placas tectônicas, tudo isso e peste sempre existiu, que dizimou a humanidade há muito tempo atrás e ainda continua dizimando hoje, porque o ser humano é irresponsável, continua, né, agredindo a natureza. Então, pessoal, ela começou a narrar lá, inclusive ela disse, né, que o pastor da igreja dela, sabe, né, foi assaltado, né, ele estava com a filha dele e presenciou os dois assaltantes estuprarem a filha dele dentro do carro dele, ele presenciando e com a arma na cabeça. Onde está a proteção divina que a Bíblia está de cabo a rabo protegendo, dizendo, né, que protege, né? A divindade bíblica diz que Deus está em todo lugar, está vendo tudo que está acontecendo, está protegendo, não protegeu nem o ungido, tocaram no ungido do Senhor. Eu tenho pena desse pessoal, sabe? Imagina a pobre da criança, da filha do pastor,
sabe, sendo estuprada na cara do pai. Que absurdo. Onde está a proteção divina? Cadê? Que não toqueis no ungido do Senhor. Onde fica isso, gente? Sabe? Que absurdo é esse? Então, mas de onde esse pessoal tira toda essa ruindade, essa perversidade? Gente, da Bíblia. A Bíblia é o livro mais nojento que tem na face da Terra. É um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, estupro. Não é? O pastor aí, o povo de Deus, estuprava. Não é? Estupro, homicídio, genocídios, torturas, ódio, muita perversidade, sabe? E um Deus misântropo, né? Gente, eu não odeio pessoas, eu não tenho misantropia pela humanidade, eu não odeio religiosos, eu detesto as religiões, porque elas escravizam as pessoas, elas tornam você intolerante. E vocês dizem que somos nós que somos intolerantes. Pelo quê? Pela agressividade de falar para tentar despertar para você perder o medo e sair de dentro do casulo. É por isso que vocês nos odeiam. Vocês tiram toda essa perversidade de dentro de onde? Do livro Bíblia. Sabe? Veja só o que está escrito. Só uma passagem aqui para você ver que livro mais nojento, que livro mais escroto. Sabe? Eu fiz aqui uma filazinha aqui, sabe? Malaquias capítulo 1, versículo 2 ao 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor dos exércitos. Eu vos tenho amado, diz o Senhor dos exércitos. O teu Deus que ama a todos, que não protegeu sequer o pastor, a filha do pastor, a criança inocente, estuprada na frente do pai, que é mensageiro dele, homem de Deus, né? Na realidade, esse povo aí é que instiga a maioria, a grande maioria. Gente, preste atenção uma coisa, a grande maioria dos religiosos, os que estudaram, eles sabem que não existe nada. Eles sabem que não existe divindade alguma. Eles estudaram, sabe? Eles sabem que não existe nada, mas os caras estão lá, eles vivem disso, sabe? Eles não vão te dizer nunca. Eu não vou falar os pastores de periferia, que são exatamente esses, que colocam ali os capangas dele, gente pobre, sabe? Gente pobre que é explorada por esse povo. Mas até aqueles pastores de beira de esquina, eu conheci pastor que sequer sabia ler. O cara decorava porque o outro lia para ele poder ler aquele trecho decorado na cabeça no culto. Sabe? Que absurdo é esse? Agora imagine se um cara desse conhece, o cara não sabe ler nem a Bíblia dele, tampouco entender, quanto mais conhecer da história, como tudo foi forjado. Por aí você tira. Mas os grandões sabem. Inclusive o Papa Fresquito, né? O Papa Fresquito aí soltou um padre aqui de Campina Grande, aqui na Paraíba, né? Próximo lá da minha terra de Esperança, né? Foi pedir bênção para o povo campinense, para a Paraíba, não é? Sabe qual foi a resposta do Papa? Está aí no jornal. O Papa disse que não ia abençoar, que a gente está perdido, porque nós bebemos muita cachaça, né? Esquecemos de orar. Primeiramente que esse padre, né? Esse boiola aí, não deveria nem ter pedido porra de bênção pra porra nenhuma. Ele devia tomar vergonha na cara e esclarecer pro povo que é tudo uma grande mentira. Agora, ô Papa, você sabe que o seu Deus não existe, rapaz. Você sabe, tome vergonha, Papa. Revele pro povo como o seu antecessor lá atrás, né? O Papa Leão X revelou. O Papa Leão X revelou que a fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria um tolo quem revelasse, né, para a humanidade, para os incautos. O que vocês criaram, vocês, junto com o Império Romano, vocês sabem disso, que foram vocês que inventaram esse Jesus Cristo, sabe? Apenas para conter a guerra judaica, para que os judeus seguissem. É tanto que até hoje os judeus negam a existência do teu Jesus e não seguem, né? Mas ele deveria ser judeu, não deveria ser judeu, hein? Inclusive, eu vou mostrar uma coisa aqui no final, aqui, aguarda. Então, voltando aqui, pessoal, olha de onde esse povo tira tanta perversidade. Do próprio Deus. Deus vagabundo que manda matar, manda roubar, manda estuprar, né? Diz nos mandamentos imaginários criados pelo maconheiro Moisés, e maconheiro Moisés, maconheiro o povo hebreu. De onde você tirou isso, Paulo Coelho? Olha, isso desde muito tempo eu já sei, né? Professor de hebraico já viram ali que aqueles rituais lá, né, do judaísmo, dos hebreus, né, com o cálamo, com o incenso, aquilo era maconha, era droga. Só que até então, eu achava que aquela droga era usada apenas pelos sacerdotes.
Só que agora saiu um estudo e prova científica e foi descoberto que até os próprios seguidores do judaísmo usavam a droga, era introduzida neles. Daí você pode raciocinar, por que tanto ódio desse pessoal? De onde vem a fé misturada com o ódio? Uma panelinha entre fé, droga e ódio. O cara tá drogado, o cara tá alucinado. É por isso que eu sempre digo que a pior droga que tem é a religião. Porque eles hoje, parece que ficou no sangue deles. De tanto eles usar droga no passado, hoje nem precisa mais usar. O religioso é o cara mais drogado que tem. Você vem, entra numa igreja e você vê. Principalmente essas pentecostais. Mas seja ela qual for, seja ela a sua mãe, a sua avó, orando ali para o imaginário, aquilo já é uma espécie de transe. Né? Aquilo é um transe. A pessoa não falando com nada. Igual o Jesus Cristo maluco, que nunca existiu, entrando no hospício para falar com louco. Né? O Jesus Cristo que nunca existiu. Nas páginas lá da Bíblia, ele chega, vai ao monte para orar, para falar com ele próprio. Ele falando com ele próprio. O interessante é que isso saiu no livro, sendo que não tinha ninguém lá para escrever o que ele estava falando, conversando com ele próprio. Né? Mas a loucura toda é essa. Mas de onde tiram isso? Ódio, droga e religião estão tudo juntos, gente. Tá tudo, sempre teve desde o começo. E eu vou mostrar para vocês no final o estudo, tá? Mas continuando, Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha que Deus vagabundo, que deusinho de merda. Ele diz que tem amado o povo dele, né? Um Deus que criou tudo, todos. Mas agora escolheu um povo, o povo escolhido. Claro que foi um Deus criado no deserto, pelo povo primitivo que parava de tenda em tenda, como nômades, ciganos. Uma divindade que sequer deu tecnologia para eles, qualquer tipo de medicamento. Os caras viviam de tenda em tenda. A única tecnologia que o Deus bíblico dá dentro do livro Bíblia é que peguem uma pá e cavem um buraco para não fazer as necessidades dentro da tenda. Sabe? Então, continuando, esse Deus que amou o povo dele, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, né? Em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Então aqui, o próprio povo dele contestando esse amor dele. Será que existia ateu já naquela época? Será que isso aqui foi um ateu que colocou isso aqui na Bíblia? Hein? Será que isso aqui foi um ateu que colocou? Ó, o próprio povo dele diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí vem a pergunta, ele diz, né? Mas vós dizeis, ele próprio está dizendo o que o povo dele diz. Em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Agora acompanha o texto para tu ver que vagabundo, que Deus merda, de bosta. Vamos lá. Deus criado no deserto ali, né? Um Deus criado ali dos beduínos do deserto, né? O Deus Yahvé. Né? Era o Deus no primeiro capítulo da Gênesis, é o Deus El. Já no segundo capítulo, por isso que a Bíblia é tão contraditória, no segundo capítulo já entra a divindade cananita, o Deus Yahvé. Continuando. Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, olha só, todavia, quem me alertou para esse texto, que eu já conhecia, né, esse texto, mas não lembrava, foi exatamente o amigo ateu, que me alertou. Olha, Paulo, como essa divindade é escrota. Realmente, rapaz, eu esqueci seu nome, meu amigo, mas se eu conseguir lembrar daqui pro final do vídeo, eu falo. Então, todavia, amei a Jacó. Quando ele diz todavia, ele que desde o começo, até porque ele próprio diz na Bíblia, te conheço desde do ventre da tua madre. Ou seja, te conheço antes de nascer. Então, antes de nascer, ele já odiava a Esaú. Ele já odiava a Esaú. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém odiei a Esaú. E fiz de suas terras uma desolação. Fiz de suas terras uma desolação. Né? E dei a sua herança aos chacais do deserto. Cara, dei a sua herança aos chacais do deserto. Odiei a Esaú e amei a Jacó. Por que ele odiava a Esaú? Será porque Esaú não seguia, né, ele? Será que Esaú era ateu? Hein? Bem provável que Esaú não seguisse a divindade criada por esse povo aí. E aí, por isso que eles colocaram isso para fuder com a vida de Esaú e dizer que foi Deus que fudeu com a vida de alguém. Deus não fode com a vida de ninguém. Ele é um incapaz, né? Dentro da Bíblia ele pode tudo.
fora da Bíblia ele não pode nada. Agora, seres humanos tomam as dores em nome dele para fazer um mal a outros seres humanos para defender a divindade que eles criaram, porque eles precisam alimentar essa mentira, essa fraude, essa farsa. É a mesma coisa a Nossa Senhora, que aqui e acolá a igreja está inventando que ela apareceu em algum lugar, no buraco de um cachorro, seja lá onde for, né? No rabo do tatu, seja lá onde for, essa divindade aparece, que é para dar esperança a esse povo que não pode viver racionalmente, sabendo que para deixar um mundo melhor, só tirando a religião. Os países mais desenvolvidos do mundo já jogaram isso fora. E países como o Brasil, olha o que acontece, a tragédia aí da morte aí pela Covid, por conta de porcaria de fé. O cara acreditar que um remédio, que na bula é até crime, na bula tá dizendo que não serve para aquilo, o cara prega aquilo e prega imunidade de rebanho. Gado, né? Deixa metade do gado morrer. Um racional faria o quê? A primeira coisa, fechava as fronteiras, comprava todo tipo de vacina e vacinava todo mundo. O Brasil já estava normal, minha gente. Mas apostaram na fé, na ignorância. E continuam batendo na ignorância, sabe? Gente, agora quem era esse vagabundo desse Jacó? Para vocês terem ideia, quem era esse vagabundo desse Jacó que Deus amava, né? Olha só que palhaçada a Bíblia é, né? Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, poligamia, não é? Poligamia, mas o crente é muito escroto, né? Diz que é pecado, né? Duas mulheres, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, que também eram usadas por eles, tá? As servas eram usadas por eles, né? Assim como o rei Salomão, que tinha 700 mulheres e mais 300, né? Concubinas, que é escrava, serva sexual, tá? E suas duas servas e seus 11 filhos. E atravessou o lugar de Jaboque. Depois de atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, todos os seus bens. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que só depois de lutar então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quem era esse homem? Era um anjo? Era o próprio Deus? Não importa, era um ser poderoso. Não era um ser poderoso? Mandado pela própria divindade? Como que um ser humano consegue vencer uma divindade? Hein? Claro que consegue, porque fomos nós que as criamos. Mas seguindo a fantasia religiosa, seria impossível, não é? Quando o homem viu que não poderia dominar, o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então tocou na coxa de Jacó porque não podia vencer Jacó. Tocou na coxa de Jacó e deslocou a coxa de Jacó. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já está despontando, o dia já está raiando. Então a divindade aqui pedindo para Jacó, deixa aí. Jacó agarrou ele pela perna. Se você não sai daqui não, sabe? Você só sai daqui quando me abençoar. Mais poderoso do que a divindade, veja só que coisa, né? Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já está despontando. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então Jacó mais poderoso do que a divindade. É claro, entendam, entrando no hospício para falar com o louco, qualquer homem pode ser mais poderoso do que a divindade que ele criou, tá? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Então o homem perguntou qual o seu nome. Primeiramente, uma divindade, que é uma divindade, né? Não tem onisciência, não sabia o nome de Jacó, né? E fica mais complicado ainda, porque ele troca o nome de Jacó para Israel e depois ele volta a chamar de Jacó de novo, dentro da Bíblia. E nós não escrevemos aquela porcaria, tá? Então, continuando, Jacó respondeu a ele. Então, Jacó respondeu ele, né? Meu nome é Jacó. Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó. Não te chamarás mais Jacó, né? Mas sim, te chamarás agora de Israel. Israel. Deus El. Né? Deus El. Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então ele mudou o nome dele. Daí o povo de Israel, as tribos de Israel, a cidade de Israel, né? E você não é israelita. Disse Jacó: qual o seu nome? Então agora Jacó perguntou o nome, né, dessa divindade que mudou o nome dele. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali mesmo. Então por que perguntas o meu nome? Ou seja, né, não está vendo que eu sou a divindade?
E é tanto a divindade que, veja só, disse Jacó, o próprio Jacó diz, né? É tanto que é a divindade que o próprio Jacó diz. Então não é anjo algum, é a própria divindade. Veja só o que o Jacó diz, né? Disse Jacó, vi Deus face a face. Vi Deus face a face. Não é anjo coisa nenhuma, é a própria divindade. Vi Deus face a face e todavia, minha vida foi poupada. Todavia, ou seja, e o tempo todo minha vida foi poupada. Eu vi Deus face a face. A própria Bíblia diz que ninguém viu Deus face a face. Diz que só o Moisés viu Deus de costas, né? Viu só a bundinha dele passando. Entendeu? Mas o Jacó aqui diz que viu Deus, vi Deus face a face. Está escrito na sua Bíblia. Tá? Ao nascer do sol, Jacó atravessou o vale, mancando por causa da sua coxa ferida por Deus, né? Pela divindade dele. Por isso, presta atenção, mais um texto, que coisa absurda a Bíblia é, né? Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem a carne do músculo da articulação do quadril, porque nesse músculo foi que Deus feriu a Jacó. Só que o músculo é de ser humano. O que é que tem a ver você não comer um músculo de animal? Primeiramente, eu torço para que o ser humano crie carne sintética, porque nós somos, evoluímos, né, carnívoros. É tanto que temos presa, né? Se temos presa é porque somos carnívoros, tá? Isso é evolução, religioso retardado. Então aqui, por que, né, não comer o músculo do quadril do animal se ele tocou no músculo do quadril humano? Será que esse povo era canibal? Bem, pessoal, lembra que eu falei para vocês que esse ódio desse povo está ligado, né? Essa ligação íntima entre religião, entre traficantes. Isso você vê nos bairros periféricos onde eu moro, né? Pastorzinho de bosta que sequer sabe ler, sabe? Mal sabe ler, não sabe tão pouco interpretar, nunca foi na história para saber de onde veio a religião dele. Ele vai tomar as dores sempre. E é amigo, é assim, ó. Até porque muitos deles já participaram do tráfico de droga, já foram traficantes. Muitos deles eu já ouvi falar, trocou tiro com a polícia, facada, tiro com outros bandidos, né? Todo tipo de ruindade já fizeram, mas agora são de Deus. Então eles têm amizade com o pessoal, né? O barra pesada lá, que também tem família religiosa e são religiosos. É tanto que você pega a maioria dos marginais, todos eles têm um texto desenhado no corpo, né? Chega no presídio, pergunta lá se tem algum ateu. Não tem, gente. Todos são religiosos. Todos são religiosos. Assim como os políticos. Pergunta se tem algum político ateu. Eu duvido que tenha algum político que tenha coragem de dizer que é ateu. Não é nenhum Paulo Coelho, não. E alguns ateus de moral que tem por aí, não. Sabe? Que arriscam a própria vida para ajudar as pessoas. Sabe? Esses canalhas nunca vão ter coragem de dizer isso. Eles comem ali, ó, na lavagem, né, do sistema religioso. Sabe? Tudo porcos. Sabe? Inclusive, você tá lembrando daquela passagem dos porcos? Né? Lembra a passagem dos porcos lá do Jesus Cristo? Né? Pegou os demônios, tirou da pessoa lá, a legião do demônio, e jogou nos porcos, né? Dando prejuízo para o dono dos porcos, que os porcos se jogaram da ribanceira e morreram os próprios dos animaizinhos. Podia ter jogado em qualquer lugar, né? Na bunda da tanajura, em qualquer canto, mas jogou nos porcos. Nem na tanajura, que o pobre do animal também não deve. Ele deveria ter jogado os demônios lá, no inferno, que é o lugar deles. Né? Imaginário, que inferno também não existe, tá? Não entenda errado, crente. Eu tô entrando no hospício para falar contigo. Porra, caralho. Né? Quando eu falo aqui, na linguagem da tua Bíblia, fora dela, é tudo vapor, né? Ilusão. Então, aquela passagem lá dos porcos, aquilo ali também é plágio, gente. Pasmem, aquilo é plágio. Sabe de onde os romanos tiraram aquilo? Do imperador romano, Vespasiano. Que num cerco aos judeus, eles ficaram cercados em um barranco, ficaram cercados em uma... E só tinha um despenhadeiro, né? E a resposta dos judeus, do imperador foi essa. Cercado pelos romanos, os judeus, será assim, deixe que eles se joguem no barranco. Esses porcos se joguem. Ele usou essa seguinte frase: deixe que esses porcos se joguem. Vespasiano. Quem deu origem exatamente ao cristianismo. Ele foi, a partir do imperador Vespasiano, foi que foi forjado o cristianismo. Mas lá na frente, chega no Império de Constantino, é que é decretado lá nos concílios. A partir daí dá-se então concílios para se formar o livro Bíblia. E se decretar mais à frente, com Teodócio, religião oficial do Império Romano, abolindo o panteão romano.
Desse jeito que as coisas foram formadas. E muito mais sujeira tem debaixo do tapete, gente. É vocês que não sabem, porque não procuram. Mas essa ligação entre religiosos, principalmente esse bairro de periferia, esses pastorzinhos de merda de bairro de periferia, passa 2 casas, tem uma igreja, sabe? Só pra lucrar em cima dos bestas. O pior de tudo é que esses vagabundos, esses pilantras, esses safados, né? Eles são tão ignorantes que primeiro ele tá lucrando, né? Tá ganhando por causa disso. E segundo, que ele acredita na merda mesmo. Ele tem plena certeza que aquela bosta é verdade. Até porque ele tá ganhando dinheiro. As coisas estão chegando para ele, né? Teve esse pastor ignorante que eu falei para vocês, que sabia sequer ler. Eu cheguei a ouvir ele dizendo para outro pastor, por telefone, dizendo: ó, pastor, hoje eu tirei o dinheiro da prestação do meu carro. Sabe que você pagou, religioso, a prestação do carro dele. Mas você não tem coragem de dar um tom doido, né? Você não tem coragem de dar uma esmola, porque diz que aquilo é castigo, que a pessoa tem que ir para a igreja para poder esse vagabundo desse seu Deus ir ajudar, né? Então, continuando, pessoal, olha só o que saiu, matéria científica provando para vocês aquilo que eu sempre bati na tecla: religião e droga estão de mãos dadas, sempre estiveram, sabe? Maconha era usada em rituais judaicos, diz estudo, né? Os pesquisadores afirmam que a maconha era queimada para induzir os fiéis, né, a um estado de alteração de consciência. Olha, só pessoa inconsciente, insana, que não tem juízo na cachaça, não põe a mão na cachaça é caixa craniana, não põe a mão na cabeça para raciocinar. E por isso que fazem todo tipo de atrocidade. Tu acredita que passaram na madrugada, madrugada hoje, esses mesmos vagabundos foram na janela do meu quarto. Aí disseram assim, toma jeito, olha só, os caras bagunça, rouba, ameaça, quebra, faz todo tipo de baderna, e quem tem que tomar jeito sou eu. Por quê? Porque estou falando contra o sistema religioso dele adorado, que eles são tão imbecis que sabe sequer um trecho da Bíblia, só sabe chamar o nome de Jesus. Ah, e só a graça, Deus, a glória grega, né? Só a graça, ó glória, né? Sangue de Cristo tem poder. Ao mesmo tempo bota um funk, pancadão, né? Pancadão de Jesus. Então, continuando. Os pesquisadores afirmam que a maconha era queimada para induzir os fiéis a um estado de alteração de consciência. Judeus da antiguidade usavam em seus rituais religiosos, segundo estudo, isso é provado, e vou mostrar para vocês de onde é, né? Uma substância em bom estado de preservação foi encontrada em um templo de 2,7 mil anos. 2.700 anos, né? No sítio arqueológico de Tel Arad, na região central de Israel. Na região central de Israel, onde ficava o templo de Israel, né? No sítio arqueológico de Tel Arad, na região central de Israel, a substância foi identificada como maconha. Ah, Paulo, mas por quê? Como assim? Não pode. Teria se degradado. Entenda, ela estava enterrada e em terreno seco, por isso que foi preservada. Veja só, a substância foi identificada como maconha, inclusive continha o composto psicoativo da cannabis, o THC, né? THC. Esta é a primeira evidência de drogas psicotrópicas, evidências, fato real, comprovado, daquilo que a gente sempre falou aqui, né? Que religião e droga é a mesma bosta, por isso que os religiosos, principalmente os evangélicos, são de mão dada com drogado, né? Com traficante, com a porra toda, né? Então, evidências de drogas psicotrópicas sendo usadas em um ritual religioso judaico. E se o tal do Jesus tivesse existido, frequentava o templo também, ele também usou droga, tá? De acordo com a imprensa israelense, o templo foi encontrado no deserto de Negev, a cerca de 95 quilômetros ao sul de Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel, né? No estudo no jornal se não me engano é a capital de Israel, Tel Aviv. Se eu estiver enganado, me desculpem. No jornal da Universidade de Tel Aviv, os arqueólogos dizem que dois altares foram achados enterrados no santuário, né?
graças a isso, né, porque estava enterrado, e o clima seco, os resíduos da cannabis foram preservados no topo desses altares, lá em cima do altar. O que é que eu dizia para você, gente? Esse pessoal religioso, a droga sempre foi usada nas religiões. Se você pegar qualquer religião, você pega, por exemplo, os indígenas, o pajé, ele vai lá e fuma o cachimbo da paz, só ele vai, fica na tenda, fuma, aí vai lá no mundo espiritual, mas também ele solta a fumaça para os que estão ali ao lado cheirar também, né? Ou seja, o efeito maior é no sacerdote, mas os fiéis também entram em êxtase. Então, também foi encontrado incenso, olha aí, o ritual, né? Incenso, né? O cânhamo. Também foi encontrado incenso e o que corrobora, e os óleos também, né? O que corrobora com os textos do Antigo Testamento, né? A tetrahidrocannabinol, THC, canabidiol também, CBD, que são compostos da maconha, foram encontrados no altar, né, em Jerusalém. Ou seja, também existia no templo de Jerusalém, né, o primeiro templo de Jerusalém. Para você ver, gente, é aquilo que eu estou dizendo, de onde esse povo tira tanta loucura? Exatamente dessa junção, né, de droga, porque, olha, gente, a erva, a maconha, pode ser usada para fins medicinais, nada contra, né? Que não pode ser usada, quem usa esse troço aí para recreativo, tudo bem, né? Que use lá, mas quem tem consciência para usar isso, mas quem não tem fica louco, né? E o sistema religioso é louco, né? Quem não tem fica doido, fica maluco, sabe? Não tem capacidade de usar isso. Eu nunca sequer fumei. É verdade que eu bebo sim, né? Bebo cachaça, viu, Papa? Bebo cachaça, né? E saiba de você uma coisa, viu, Papa? Você disse que aqui na Paraíba o problema é o povo tá tomando muita cachaça e orando pouco. Deixa eu falar pra você uma coisa, ô papá, né? Papai Cecel, né? Deixa eu falar pra você uma coisa. Eu já fui expulso de bar, sabe por quê? Né? Porque católicos e evangélicos, né, cachaceiros, católicos e evangélicos cachaceiros, não admitiram que eu falasse mal da divindade que vocês inventaram, né? Agora, a divindade que você inventou, você e seus capangas, né? Porque continuam inventando a mentira, né? Se você quiser, né, esclarecer para a humanidade aí que é tudo mentira, eu bato parabéns para você, né, Papa? Mas você vai continuar com essa mentira e você vai continuar passando essa mentira, né? Até quando a humanidade não aguentar mais, né? Até quando a gente se libertar disso. É por isso que a gente está deixando isso aqui para as próximas gerações. Agora, sabe esses caras que me expulsaram do bar, me ameaçaram, disseram que ia me matar na minha cara, assim? Por que você vai me matar? Porque eu sou ateu. São cristãos, seu Papa de bosta. São cristãos. Inclusive, certeza absoluta que quando amanhece o dia, todos eles farão sua oraçãozinha, depois vão pro bar, tomar cachaça. Então não é falta de oração não, né? E eu também não quero a sua salvação não, a salvação desse Deus vagabundo não. Preferia estar em qualquer canto do que aceitar essa bosta que vocês inventaram. Até porque, se existisse mesmo esse lugar, ir para um lugar cheio de gente como vocês, perversas, gente que faz todo tipo de maldades, perversidades, com pessoas que apenas estão tentando ajudar, esclarecer as outras. Eu não queria estar próximo dessas pessoas nunca, cara. Tá? Pessoal, vou ficando por aqui, direto da Universidade Federal da Paraíba. Isso aqui é grande pra caramba, viu, gente? Uma floresta imensa e muito. Aqui é todo tipo de área aqui tem. Aqui pesquisa científica, aqui tem tudo aqui dentro. Lugar lindo, maravilhoso. Que era pra eu estar aqui, sabe por que não está tido aqui, né? Porque não fiz faculdade. Exatamente porque eu sou um cara tão bom, tão besta, que me apaixonei e abandonei os estudos para trabalhar e cuidar de filho. E por isso, agora, né, tô aqui só de passeio. Mas segue a vida. A gente vai deixar aí essa mensagem para as próximas gerações e que se libertem desse sistema religioso perverso. E você, se tem consciência, não coloca teu filho nesse sistema religioso. Deixa pelo menos eles crescer, ir para a faculdade, estudar, e aí ele decide se quer ser religioso ou não, seguir alguma religião ou não. Eu tenho certeza absoluta, se o conhecimento chegar neles, esse é o medo do sistema religioso, se o conhecimento chegar, as divindades morrem. E esse é o medo do sistema religioso.
Grande abraço a todos.